Sejam todos muito bem-vindos ao Simpósio Nacional de Direito Eleitoral, 60 anos do Código Eleitoral, Desafios e Transformações para a Democracia Brasileira, promovido pela Associação Nacional de Desembargadores, ANDES, pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pela Comissão de Advocacia do Futuro da OAB do Rio de Janeiro. É uma honra recebê-los neste importante encontro que reúne magistrados, especialistas e autoridades dedicados a discutir permanências, rupturas e o futuro da justiça eleitoral no Brasil. Convidamos, neste momento, as autoridades que irão compor a mesa de abertura oficial do simpósio. Por gentileza, o desembargador Fábio Dutra, presidente da ANDES. Doutora Ana Tereza Basílio, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio de Janeiro. O desembargador Peterson Barroso Simão, presidente do TRE do Rio de Janeiro. O desembargador Cláudio de Melo Tavares, corregedor e vice-presidente do TRE do Rio de Janeiro. O vereador Carlos Caiado, presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E concluindo, o desembargador Cláudio Brandão de Oliveira, corregedor de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Convido a todos para a execução do hino nacional. Gigante pela própria natureza, estrelas fortes batem pro colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras obras em florão da América, iluminando a sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve.
Para a abertura oficial dos trabalhos deste Simpósio Nacional de Direito Eleitoral, fará o uso da palavra o desembargador Fábio Dutra. Inicialmente, cumprimento todas as autoridades que compõem esta mesa de abertura, agradecendo por terem disponibilizado um pouco do seu tempo para estarem conosco neste momento, que é importante para a Associação Nacional dos Desembargadores. E digo que é importante porque um monumento legislativo que chegou aos 60 anos de existência, que é a espinha dorsal da legislação eleitoral do país, visto que desde 1965 até hoje é a lei que rege, do ponto de vista primário, tudo que diz respeito às eleições e às movimentações em torno desse tema, ainda que nós tenhamos outras leis que disciplinam questões também correlatas. Agradeço à OAB o acolhimento que tem nos dado e essa parceria para nós, doutora Ana Basílio, é muito importante, porque se somos desembargadores, um dia fomos advogados. E se conhecemos um pouco da caminhada de um profissional do direito que se forma e inicia a sua luta, às vezes aspirando por um concurso público, às vezes pelo exercício da advocacia, é importante que nós mantenhamos os laços e as relações que nos unem. Também agradeço ao nosso presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que está exercendo o seu cargo aí nos seus últimos dias, né? Daqui a pouco nós teremos a posse no dia 16, e tenho certeza que o nosso futuro presidente, desembargador Cláudio Tavares, ficará muito feliz com a presença de todos vocês, prestigiando a sua posse. Eu digo isso por ele, porque eu sei que ele ficará feliz mesmo. E então eu agradeço ao desembargador Peterson e ao nosso futuro presidente, desembargador Cláudio Tavares, também por terem vindo a este encontro. Também agradeço a parceria, que é nova, doutor Carlos Caiado, vereador, presidente da Câmara de Vereadores do município de Rio de Janeiro, sobre os ombros de quem recai uma importante tarefa de administrar, no âmbito do legislativo, os interesses dessa cidade, que é a mais bela do mundo, inegavelmente. Não sou eu quem o está dizendo. Todos que por aqui passam levam a certeza e têm marcado em suas almas a indelével figura de um Rio de Janeiro hospitaleiro, passando por problemas, a gente reconhece que nós os temos, mas quem não os tem? Então, eu agradeço também por essa parceria que é recente, mas esperamos que seja duradoura e que venha a trazer muitos frutos para o município, para a Andes e para as instituições jurídicas de uma forma em geral. Agradeço ao nosso eminente, querido amigo corregedor, desembargador Cláudio Brandão, também por ter se afastado um pouquinho do trabalho, e a gente sabe como é difícil ser corregedor de um tribunal como o do Rio de Janeiro, e ele aqui está, isso é um motivo de júbilo para nós. Tem mais ninguém aqui atrás, né? Então tá bom. Também agradeço vocês todos são autoridades para mim, porque eu vejo que cada um em sua área de atuação, e eu gostaria de citar o nome de um por um, mas são muitos, então sintam-se abraçados e agradecidos. Destaco nosso deputado Fábio Silva, um grande amigo, um irmão, não é? E eu tenho sempre dito a ele que ele foi aprovado e não reprovado, foi reaprovado porque já está em seu 6º mandato. Também agradeço nossos amigos da Andes, aqueles que se reúnem todas as segundas-feiras e que contribuem gratuitamente e para que a instituição esteja cada dia mais se fortalecendo. Nós trabalhamos pelos desembargadores,
Então, não haja dúvida, porque é a Associação Nacional de Desembargadores, de modo que os desembargadores são a razão de ser, de existir a Andes, não é? Então, temos aqui na primeira bancada o desembargador André, que é vice-presidente, desembargador Carlos Oliveira, desembargador Marcelo Burraten, que tem o nome também gravado na instituição, ex-presidente que foi, e também desembargador Marcelo, Vitor Marcelo, um ativo colaborador, amigo, irmão, desembargador Guaraci, que é uma máquina, não é? Desembargador Fernandinho, que está lá escondidinho também, não é? E alguns eu não me lembro o nome, por isso que eu não me atrevo. Aqui na frente temos o doutor Leone, que foi também o intermediário com a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro para que nós tivéssemos esse encontro e este evento. Então, as minhas palavras são de boas-vindas, de agradecimentos e de esperança que nesse encontro nós tenhamos aprendizado, e se a gente por acaso um dia aprendeu e esqueceu, que seja de reavivar, de aviventar as marcas do direito eleitoral, que mesmo para os desembargadores que não mais atuam nessa área, estarão sempre vivas e serão sempre motivo de lembrança daqueles anos, principalmente os que foram advogados, os que foram membros do Ministério Público, ou os que foram juízes de carreira e foram juízes eleitorais no interior. Então, um motivo de lembrança, de alegria e de relembrar histórias que viveram em suas comarcas. Então, eu agradeço, dou-lhes as boas-vindas e vamos trabalhar. Os nossos agradecimentos ao presidente, desembargador Fábio Dutra. Convido para fazer o uso da palavra a doutora Ana Tereza Basílio, presidente da OAB do Rio de Janeiro. Bom dia a todos e todas. Hoje é um dia muito especial, porque nós recebemos aqui na Casa da Advocacia amigos muito queridos, grandes aliados da advocacia, grandes magistrados, e isso só engrandece essa instituição, que é uma parceira do Poder Judiciário. Eu queria saudar o querido presidente da Andes, nosso querido amigo, que faz um trabalho maravilhoso à frente dessa importantíssima instituição, o querido desembargador Fábio Dutra. Queria saudar também o desembargador Peterson Simão, que também é um grande presidente do TRE, um aliado da advocacia. Fizemos tantos eventos juntos com o auxílio do amigo Genilton, e nossa parceria já é de longa data. Eu queria também saudar mais um querido amigo, que é o Caiado, presidente da Câmara Municipal, que lá no Poder Legislativo, tão importante para a democracia, está sempre atento à advocacia e ao jurisdicionado, sempre buscando aprimorar a legislação de maneira a melhor atender a população. Eu também queria saudar o nosso querido corregedor. Eu acho que talvez seja a pessoa no judiciário com quem eu mais me encontro atualmente, né? Ele tem uma paciência e um carinho com a advocacia absolutamente diferenciais, e nós temos trabalhado juntos, e a OAB contribuindo para o aprimoramento da prestação jurisdicional. E aqui somos também testemunhas da sua dedicação e do seu primoroso trabalho, desembargador, à frente da Corregedoria. E não menos importante, o nosso em breve futuro presidente do TRE, meu querido amigo Cláudio Melo, que honra o 5º Constitucional, que representa toda a advocacia no Poder Judiciário, e que tem, como magistrado, uma carreira brilhante, uma carreira que nos enaltece e que temos muito orgulho de acompanhar.
como presidente do TRE, eu não tenho dúvida que ele se destacará e será brilhante, como foi do TJ, em todos os cargos que ocupou durante a sua carreira. Eu também queria saudar André Fontes, o querido André Fontes, que representa aqui a Justiça Federal, e desembargador André também fez uma belíssima gestão à frente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, também foi corregedor, foi diretor da EMARF, tem uma carreira belíssima e foi um grande parceiro também da advocacia, sempre buscando facilitar essa atividade tão importante. São tantos amigos, querido presidente Fábio Dutra, que eu acho que eu ficaria a tarde inteira aqui dizendo a importância de cada um, meu amigo Marcelo Burrater, meu amigo Carlos, e tantos outros que a minha miopia não consegue identificar. Eu sei que o desembargador Guaraci, o desembargador Fernandinho também estão aí, Vitor Marcelo, que é um grande parceiro da Ordem, a nossa voz no tribunal, um queridíssimo colega que a advocacia emprestou por prazo determinado e incomodado ao Tribunal de Justiça, né, Vitor Marcelo? Nós vamos pedi-lo de volta em algum momento. E também queria saudar as subseções da OAB que estão aqui representadas pelo querido diretor da ESA, da OAB de Nova Iguaçu, professor João Bosco, que faz um trabalho belíssimo em Nova Iguaçu e está aqui representando as nossas subseções da OAB. Eu queria agradecer a parceria à Andes e mencionar que debater direito eleitoral é debater o coração da nossa democracia. O direito eleitoral ele se desenvolve numa rapidez incomum, e é sempre preciso debater, é sempre preciso aperfeiçoar a legislação. E esse evento vem ao encontro dessa necessidade. Parabenizo a Andes e agradeço a grande honra da OAB poder sediar esse evento. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da presidente, doutora Ana Tereza Basílio. Ouviremos o desembargador Peterson Barroso Simão, presidente do TRE do Rio de Janeiro. Bom dia a todos e a todas as pessoas aqui presentes. Cumprimento a doutora Ana Basílio como representante da mesa. Não posso deixar de me referir aos servidores Eline, Iris e ao Felipe, que trabalharam e trabalham comigo lá na presidência e trabalharam na corregedoria. Dizer que lá no TRE eu sou uma pessoa muito feliz, porque quando cheguei lá como corregedor, encontrei como presidente o desembargador Henrique Figueira, que trouxe a experiência do TJ como presidente para lá e foi muito meu amigo. Eu agradeço muito a Deus por isso. E agora, como desembargador presidente, eu tenho um corregedor que é meu amigo, querido irmão, que está aí presente, o desembargador Cláudio Melo Tavares, e que será o novo presidente, se Deus quiser, na próxima terça-feira, e trouxe também ele a experiência de ex-presidente do Tribunal de Justiça e corregedor também do Tribunal de Justiça. Então, essa união, para mim, foi muito importante para tudo que foi feito lá no TRE nesses 2 anos. E quero cumprimentar a todos os desembargadores, cumprimentar o desembargador Carlos, que foi presidente do TRE, desembargador Brandão, Cláudio Brandão, também presidente do TRE, os desembargadores federais e estaduais que aqui se encontram, o desembargador Guaraci foi juiz eleitoral comigo lá há mais de 30 anos, lá em Niterói. Enfim, aqui eu penso que estou perante uma família e amigos. E quero pedir licença ao presidente da mesa, desembargador Fábio Dutra, para ver se eu já falo alguma coisa sobre o Código Eleitoral, porque à tarde eu vou ter a minha última sessão de julgamento. É coisa rápida. Então, a minha visão sobre o Código Eleitoral, que em julho de 2025 completou 60 anos,
foi um código eleitoral, foi uma norma de ponta, foi algo que veio para revolucionar a legislação, foi muito importante, tem sido muito importante. É um código que prevê a instrução processual, a lisura das eleições, a forma de tratar as ações lá na Justiça Eleitoral, fala também sobre os crimes eleitorais, é uma norma de muita visão, sobretudo considerando que foi iniciada há 60 anos atrás. Mas como nada é eterno, ela acaba ficando um pouco em desuso com relação a outras leis. Então, no futuro próximo, nós precisamos ter um código eleitoral que una não só o que tem no Código Eleitoral de bom, mas que não contraria a Constituição Federal, mas que una também a Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.504 das eleições, a lei complementar 64/90, que versa sobre as inelegibilidades, uma lei importantíssima, e também as outras legislações referentes às eleições num só código. O projeto de lei que se encontra lá no Senado, parece que é projeto de lei complementar 112/2021, está nas mãos do relator senador Marcelo, mas aí vou fazer aqui um parênteses. Senador Marcelo parece que é lá do Piauí, mas quem deu a iniciativa sobre esse assunto foi uma deputada federal do estado do Rio de Janeiro, que já até morou em Niterói, que é a deputada Soraya Santos. Enfim, nós temos que condensar toda a legislação eleitoral num só código eleitoral, com as novidades, e nesse código nós temos que ter, ao meu ver, e aí o desembargador Carlos e o desembargador Brandão vão me corrigir, assuntos importantíssimos. O primeiro deles se refere a fake news ou desinformação. E isso precisa de ser feito com urgência, porque há rigor para tratar desse assunto, porque senão isso vem atrapalhar as futuras eleições. Às vezes um clique no computador roda os 4 cantos do Brasil e também do mundo inteiro em questão de segundos. Então nós temos que ver este assunto como prioridade máxima, a desinformação, forma de combater. Eu não sei se todos já leram aquele livro do ministro Vitor Nunes Leal, Coronéis, Inchada e Voto. Mas se ele estivesse vivo aqui, esse livro, que é um best-seller, hoje ele talvez colocaria, não os coronéis, os antigos coronéis, mas sim traficantes, milicianos, armas e votos. Porque hoje os coronéis foram substituídos por uma elite destrutiva, pelos traficantes e pelos milicianos. E nós temos que ter cuidado, porque eles ainda usam a arma e ainda afrontam para o eleitor votar da forma como que eles querem. Exerce o poder e a influência de uma forma muito forte a ponto de prejudicar as eleições. Então, também o Código Eleitoral precisa ver esse assunto com a máxima urgência para que isso seja afastado de todas as eleições, porque isso é algo bastante negativo e ruim para a democracia. Com relação a outros assuntos, aí, numa visão ampla, eu penso algumas coisas que eu vejo como injustas, mas não sei se todos veem da mesma forma, nem sei se é assunto para o debate. Mas um deles é o seguinte: eu penso que todos os candidatos a vice do Executivo, vice-prefeito, vice-governador e também vice-presidente, tem que ter, na época da eleição, uma visibilidade importantíssima, porque costumeiramente no nosso Brasil eles têm assumido. Eu sou o presidente do TRE e não sei o nome do vice-prefeito, por exemplo, daqui do Rio de Janeiro. Não sei o nome do vice-prefeito de Niterói, onde eu moro. Então, os vices têm que ter uma visibilidade muito grande na época da eleição, fazer também propaganda eleitoral. Os senadores, o primeiro suplente de senador, nós nem sabemos quem são e depois eles acabam assumindo. Hoje, eu não sei também, e sou do TRE,
quem é o primeiro suplente do nosso senador Romário, não sei quem é o primeiro suplente do senador Flávio Bolsonaro, não sei quem é o senador que assumiu no lugar do Harold de Oliveira, que só ficou, né, no primeiro ano. Então, eu acho que a visibilidade do senador, primeiros suplentes e vice, tem que ser muito bem divulgada na época da eleição. E só para complementar mais uma visão também ampla, que eu entendo como uma injustiça, que o Código Eleitoral podia fazer essa reforma ou então debater sobre esse assunto, algo que sempre me preocupou e eu achei que foi uma injustiça. Eu não vou citar casos daqui do Rio, mas vou citar lá de São Paulo. Às vezes, um candidato a deputado federal, e aí eu acho que o deputado Fábio Silva vai concordar comigo, o vereador aqui, Caiado, vai concordar comigo. Às vezes, um candidato a deputado federal tem 50, 60 mil votos e não se elege por aquele partido que não fez nenhum candidato a deputado federal. E o outro, com 25 mil votos, porque escolheu um partido melhor, ele se elege. Então, eu acho que isso não é só um desprestígio ao candidato que não se elegeu. É um desprestígio em considerar água abaixo os 50 mil votos que o outro teve. Eu vou dar um exemplo típico. Quando aquele deputado federal, o Enéas, foi candidato a deputado federal, depois a presidente, mas foi candidato a deputado federal por São Paulo. Ele teve 1 milhão de votos e levou com ele cerca de 10 deputados federais, tiveram 300 votos, 500 votos, 800 votos. O Tiririca, da mesma forma, tem 1 milhão de votos e leva com ele uma porção de gente, com 2 mil votos. E os outros com 50 mil votos, 60 mil votos, não se elegem. Então, eu vejo que o Código Eleitoral precisa, assim, de bastante ajustes para se adaptar à modernidade, e os debates de hoje, como em outros lugares também, são importantíssimos, e quem sabe que daqui saem muitas ideias. O desembargador Fábio Dutra leva essas ideias num apanhado geral e manda lá para o presidente do Congresso Nacional. Então, este evento é muito importante, eu agradeço a sua oportunidade e agradeço a todos por me ouvirem, e foi uma honra estar aqui. Obrigado. Os nossos agradecimentos ao presidente do TRE do Rio de Janeiro, desembargador Peterson Barroso Simão. Fará uso da palavra o desembargador Cláudio de Melo Tavares, corregedor e vice-presidente do TRE do Rio de Janeiro. Aqui? Acho que sim, fala. Bom dia a todos, a todas. Uma alegria muito grande estar participando desse evento. Uma matéria que é muito cara a todos nós, né? Está-se de um tema relevantíssimo, direito eleitoral, 60 anos. Quero cumprimentar o presidente da ANDES, parabéns pela iniciativa desse evento, a minha queridíssima amiga a doutora Ana Teresa Basílio, presidente da OAB, Vossa Excelência, a primeira mulher eleita, né, para representar a classe dos advogados. Nós temos aí mais de 200 mil advogados no estado do Rio de Janeiro. Vossa Excelência, com a sua liderança, está realmente mostrando para que veio. Sempre lhe acompanho no Instagram, está indo para Brasília, de Brasília, está no Rio de Janeiro, está rodando todas as comarcas do interior, quer dizer, prestigiando os advogados, dando voz para os advogados, preocupado com a anuidade da OAB, procurando reduzir o máximo. Eu sei que quando Vossa Excelência chegou, pegou um caixa deficitário, Vossa Excelência está conseguindo, graças a Deus, elevar diminuir esses gastos e aumentar, né, a caixa dos advogados, a CAARD, que é importantíssima, né, que é, afinal de contas, é o plano dos advogados. Nós estamos vivenciando hoje a Unimed, totalmente quebrada. Eu tive um amigo há pouco tempo atrás que não conseguiu se internar por conta da dificuldade que a Unimed está enfrentando aí no estado do Rio de Janeiro, e Vossa Excelência está com essa responsabilidade. Quantas vidas, nós temos 200 mil advogados, quantas vidas a Vossa Excelência não tem para administrar, né? São os advogados, são as esposas, muitas vezes são os filhos, como acontece com a nossa magistratura com a mútua, né? Nós não temos só os magistrados, nós temos os familiares também que estão ali por trás disso. Enfim, parabéns pela sua gestão e que Deus continue lhe iluminando.
Presidente Peters, Vossa Excelência hoje é despedida, né, mas a nossa amizade é eterna, né? Eu estou 9 meses no TRE, uma felicidade muito grande trabalhar com esse grande presidente, uma figura humana, os senhores que não conheciam, muitos conhecem, mas que não conheciam, verificaram, né, através das palavras dele, a simplicidade dele, um magistrado não só competente, mas tem uma visão humanística excelente, sabe, trata com respeito os serventuários, trata com respeito o garçom que nos serve o cafezinho, trata com respeito aquela faxineira que está ali no TRE trabalhando, ou seja, ele trata todo mundo igual. E nós somos muito parecidos, nós temos essa visão e somos devotados também, presidente Peters, e tenho certeza que o TRE foi apenas um degrau na sua carreira. O Vossa Excelência ainda tem outros voos aí no TJ e pode ter certeza que o seu amigo aqui está contando que Vossa Excelência saia vitorioso. Senador Carlos Caiado, saudações tricolores, meu amigo. Hoje é sofrimento, né? Hoje é sofrimento. Hoje temos aí, como diz a torcida, é guerra, né? É guerra. Uma alegria em revê-lo. Corregedor Cláudio Brandão, meu xará, bom também. Taulô também. Então, só tem gente boa aqui, né? Com todo respeito aos outros times. Mas, enfim, foi um prazer enorme também tê-lo aqui do meu lado, sentado aqui, compondo aqui essa mesa. Queridos colegas aí, Marcelo Burratem, Carlos Santos de Oliveira, André Fontes, poxa, uma TRF, como Vossa Excelência falou, doutora Ana, eu estou chamando de desembargadora, eu acho que vocês. Ela foi desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral, né? É isso. E quem sabe se ela pensa um dia em vir para o Quinto Constitucional também, representando a advocacia lá no Tribunal de Justiça, né? Desembargador André Fontes, para não esquecer os colegas aqui, ó, tem que me levantar, desembargador Fernandia, desembargador Guaraci Viana, quem mais, para não cometer nenhum erro, Vitor Marcelo, enfim, os advogados presentes, os deputados, os vereadores, enfim, senhoras e senhores. Eu fiz aqui uma apresentação rápida sobre essa questão do código, que me parece muito importante. Eu gostaria de ler, prometo que não vou tomar muito tempo. Aqui é o seguinte, nós temos aqui, há 60 anos o Brasil, ele fez uma escolha que não nasceu do acaso, mas da necessidade de dar ordem ao caos e de converter conflito em civilização. Um código que, paradoxalmente, floresceu no terreno árido da ausência da liberdade, mas que se tornou, ao longo das décadas, uma das mais poderosas ferramentas de reconstrução democrática de que dispomos. O Código Eleitoral de 1965 não foi apenas um conjunto de normas, foi uma declaração de fé na capacidade do povo brasileiro de escolher seu próprio destino e de que o voto vencesse a violência. Hoje, celebramos não apenas sua longevidade, mas sua capacidade de transformação, seu vigor e, sobretudo, sua contribuição para que o voto continue sendo a voz mais forte da República. E aqui estamos nós, 6 décadas depois, para celebrar mais do que um texto, uma ideia. A ideia de que uma democracia, o poder emana do povo, e que se esse poder precisa de caminhos seguros, de regras claras, de instituições sólidas para se manifestar. O Código Eleitoral não é uma peça de museu. É, na verdade, um organismo vivo, constantemente tensionado pela história, pela tecnologia e pela sociedade. O Código respira nos cartórios eleitorais, nas escolas onde se formam mesários, nas zonas mais remotas em que uma urna eletrônica chega carregada a barco ou por avião. O Código vibra em cada decisão da Justiça Eleitoral, em cada juiz eleitoral que, com independência e coragem, assegura a normalidade e rigidez do processo democrático. Permitam-me, senhoras, uma reflexão. Quando olhamos para a Justiça Eleitoral brasileira, vemos algo singular no mundo. Uma estrutura especializada, independente, que não apenas julga, mas organiza, fiscaliza e executa. O sistema da Justiça Eleitoral, esse fruto do constitucionalismo brasileiro, é decisivo para a nossa democracia. É um sistema híbrido, veloz, multidisciplinar, profundamente conectado ao cotidiano do eleitor. Essa foi nossa contribuição ao constitucionalismo democrático mundial. Mas toda inovação em si, o peso da responsabilidade. Toda inovação, na verdade, carrega em si o peso da responsabilidade.
E toda instituição, por mais sólida que seja, enfrenta os ventos da mudança. Quais são os ventos hoje? Indago aos senhores. Quais são os ventos hoje? O primeiro sopra das redes digitais, dito há pouco pelo desembargador Peterson. O mesmo instrumento que democratizou a informação se tornou veículo de desinformação. O que antes levava semanas para se propagar, agora viraliza em minutos. A verdade se tornou um grande desafio. Não a verdade filosófica, mas a verdade factual. Aquela que sustenta o voto informado. Hoje enfrentamos um ecossistema de desinformação que se espalha velozmente. A justiça eleitoral precisa se reinventar, combinar regulação e tecnologia avançada, proteger sem censurar, educar sem doutrinar, garantir liberdade sem abrir espaço para a destruição da própria democracia. O segundo vento vem da própria sociedade. Uma cidadania mais exigente, mais conectada e mais impaciente. O eleitor de 2025 não é o eleitor de 1965. Pede transparência em tempo real, quer participar, fiscalizar, questionar e tem todo o direito de o fazer. O terceiro vento, e talvez o mais delicado, é o da confiança. Instituições democráticas não sobrevivem apenas de legalidade. Sobrevivem de legitimidade, que se constrói dia após dia, decisão após decisão, com a demonstração inequívoca de que as regras valem para todos, de que o processo é justo e de que o resultado reflete a vontade popular. Mas não estamos aqui apenas para enumerar desafios. Desafios são convites. A urna eletrônica criticada, testada, auditada, permanece como símbolo de nossa capacidade de inovar, uma verdadeira revolução paradigmática. Sem dúvida, um símbolo mundial de eficiência, integridade e rapidez. A biometria trouxe o corpo do eleitor para dentro do sistema, consolidando novas regras de segurança, e os sistemas de prestação de contas se modernizaram. A transparência aumentou exponencialmente. E a justiça eleitoral, essa instituição que muitos países observam com admiração, continua de pé. O Código Eleitoral, ao completar 60 anos, nos convida exatamente a compreender que a democracia não é uma obra concluída, mas um trabalho permanente, uma construção cotidiana. Senhoras e senhores, como diz Martin Luther King, ele disse uma ocasião seguinte, que o arco do universo moral é longo, mas se inclina em direção à justiça. Eu acrescento, ele não se inclina sozinho. São necessárias mãos para curvá-lo, mãos de juristas, de legisladores, de cidadãos, mãos de todos aqueles que entendem que a democracia não é um Estado, é um movimento, não é uma conquista, é uma construção permanente. O Código Eleitoral de 1965 foi um tijolo nessa construção. O que construiremos, então, para os próximos 60 anos? Que esse seminário, desembargador Fábio Dutra, seja, portanto, um ponto de partida, um convite de reflexão crítica, mas também a esperança. A democracia brasileira, testada, mas nunca vencida, continua de pé, porque possui instituições harmônicas, independentes, capazes de defendê-la. 60 anos depois, o Código Eleitoral segue nos lembrando que a democracia não é garantida pelo texto da lei, mas pela coragem de quem a aplica, de quem a defende e, sobretudo, de quem acredita nela. Tenho certeza de que as discussões aqui se iniciam, não são meros exercícios acadêmicos, são atos de cidadania, são contribuições para essa obra coletiva, inacabada e inacabável, e que chamamos democracia brasileira. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do vice-presidente do TRE do Rio de Janeiro, desembargador Cláudio de Melo Tavares. Ouviremos o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vereador Carlos Caiado. Oi. Bom dia a todos e a todas.
Cumprimentar aqui o desembargador Fábio Dutra, obrigado pela oportunidade, muito feliz, a Câmara está inserida aqui nesse processo, nessa comemoração tão expressiva do Código Eleitoral. Desembargador Peterson Simão, ele está saindo, não sei se ele, quando ele sair da presidência, ele pode ser candidato a deputado federal, porque o discurso que ele fez aqui, né, Fábio Silva, meu eterno líder, fui deputado, aprendi muito com Vossa Excelência, foi aquele de sempre, a gente que monta nominato, foi presidente, eu sou presidente de partido, né, no município aqui, montar nominato é loucura para atingir a coeficiente eleitoral. Então, distritão, eu acho que seria, sem dúvida alguma, não existe sistema perfeito, no mundo inteiro não existe, mas seria um caminho que eu sempre defendi, vou até falar aqui um pouco depois na minha fala. Cumprimentar o desembargador Cláudio Mello, corregedor, vice-presidente do TRE, e queria dizer assim, comemoração de 60 anos, a mãe do nosso desembargador, Dona Tereza, é um retrato do que a gente espera da sociedade relacionado à democracia. Quem conhecer, quem conhece, sabe o que eu estou falando. Quem não conhecer, espera conhecer. Cobra os vereadores, os deputados, o prefeito o tempo todo participa, desde o processo eleitoral da votação, e aquilo que é mais importante que eu sempre falo, acabou a eleição, tem uma pesquisa que o eleitor não pode esquecer quem votou, tem que continuar cobrando. Então, parabéns pela sua mãe, que é um exemplo do Código Eleitoral, tá? Uma realidade do nosso povo. Isso é eleitor, hein? Me cobra muito. Comentar aqui o desembargador Cláudio Brandão, enfim, juntamente com o nosso Cláudio Mello, saudações tricolores, corregedor, nossa Ana Tereza Basílio, essa grande presidente, e queria também cumprimentar com o desembargador Burraten, presidente da Andes, né, que foi presidente da Andes, desembargador Guaraci, o desembargador Carlos de Oliveira, e queria também cumprimentar o doutor Afonso Leone, diretor jurídico da Câmara Municipal, e o procurador da Câmara, o doutor Lorega, também, procurador de carreira. E dizer que, como eu falei, é uma satisfação enorme participar dessa abertura desse encontro. São 6 décadas de uma legislação que organizou o processo eleitoral brasileiro e ajudou a formar a democracia que conhecemos por hoje, e também uma honra para a Câmara poder apoiar institucionalmente esse evento. O político, quando ganha a eleição, não reclama. Quando perde, fala que às vezes é o sistema eleitoral. Vivemos isso, enfim, grandes figuras da nossa política falam isso. E nós temos, nesse apoio institucional, o apoio incondicional ao nosso Código Eleitoral. Então, a gente fez questão, né, doutor Afonso, participar disso e estar nesse processo. Ao longo dos anos, o Código sempre foi atualizado, incorporando vários avanços que garantem mais direitos, ampliam a participação do eleitor, fortalecem a justiça eleitoral como responsável pela lisura de todo o processo. O Código Eleitoral representa a nossa aposta coletiva da democracia. É ela que assegura a cada voto que tem o mesmo valor, que cada pessoa tenha a voz e que a escolha de cada eleitor seja respeitada. E a democracia, que precisa do interesse da sociedade, da participação consciente, do debate público, bem feito da confiança nas instituições para manter de pé. Queria dizer até nesse processo que amanhã a gente faz o encerramento, doutor Leone, da Câmara Juvenil. Quando eu falo nesse processo, os jovens, eu hoje já estou, enfim, coroa, vamos dizer assim, estou no 6º mandato, mas já fui jovem, e entrei na política muito jovem, acreditando através da minha mãe e do meu pai. Minha mãe é professora aposentada do Estado, então acredito que a Câmara Municipal faz a sua participação nesse processo, que tem que ser desde o início, através dos jovens, de participar na política. E amanhã a gente está encerrando o nosso ano da Câmara Juvenil, e são 51 vereadores que fazem o mesmo papel como vereador. Então eu queria deixar isso aqui registrado. E com esse espírito que a Câmara Municipal do Rio atua, somos uma casa plural e democrática, que acolhe diferentes ideias e representa a diversidade do nosso povo. E a Cinelândia representa, no meu entender, né, a democracia, o palco ali de tantas discussões, de tantas manifestações, e representa muito isso para a gente. E na Câmara, que é a voz dos cariocas que se transforma em debate, política pública e construção coletiva. E lá também reafirmamos, dias após dias, o compromisso com a defesa da democracia e com respeito à vontade popular. Que esse encontro, como já foi dito aqui pelo nosso corregedor e o nosso presidente, o Peterson também, que seja de renovar esses compromissos, transparência, igualdade, oportunidade e valorização do voto e da participação cidadã. E de poder ter ideias, como o Peterson, o nosso presidente, colocou aqui, de poder ter mudanças que possam aprimorar o nosso sistema. E como eu falei, sistema nenhum do mundo é perfeito. Eu tive em 2016, fui escolhido pelo consulado americano
um dos 7 jovens promissores para acompanhar as eleições dos Estados Unidos, quando o Trump foi eleito pela primeira vez. E lá vi que o sistema americano, que todo mundo elogia, e falo que o nosso sistema é muito melhor. Muito melhor. Mas aprendi muito nisso. E uma das aprendizados foi que o nosso presidente aqui, Peterson, falou, os vice-presidentes lá participam de debate, de reuniões, e são cobrados tanto quanto, e às vezes até mais disputado, quanto o próprio presidente, que já se forma ali, né, no seu nome, no fim das eleições, na sua escolha. Então, assim, é um exemplo aqui que foi colocado, que eu aprendi ao vivo, acompanhando o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Então, a gente tem que aprimorar, entre outros, como já foi dito aqui, eu até falei na abertura da minha fala. Então, em nome de todos os meus colegas vereadores, reafirmamos que seguimos trabalhando para honrar e fortalecer um sistema eleitoral que é referência do mundo. E, nessa finalização, agradecer muito ao presidente Fábio Dutra, enfim, por todo o diálogo conosco, as instituições. Temos cada vez mais voltar, e estamos voltando a valorizá-las. Os poderes são independentes, mas são harmônicos, sim. Tivemos momentos da democracia e momentos de ataques às instituições, momentos recentes que a gente não pode, em momento algum, curvar para isso. E hoje a gente vive esse momento de fortalecimento, de sentar à mesa de todos, poder divergir de ideias e convergir também muito, mas sempre na união de fazer o melhor para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade. Então, que nós tenhamos aqui um dia produtivo, inspirador, à altura da importância do tema desse simpósio. E pedir desculpa que eu estou muito nervoso, porque realmente o Fluminense joga hoje. Toda a minha equipe sabe disso, quando o Fluminense joga é um nervosismo enorme. E é o 4º time melhor do mundo, né? Flamengo, parabéns pelo campeão da Libertadores, ontem venceu. E também quero dizer por isso, não por isso ser o torcedor do Fluminense, mas a gente sempre na presidência da Câmara ajuda todos os clubes. Recentemente aprovamos a legislação do nosso adversário hoje do Vasco, que vai ter o estádio São Januário renovado, modernizado. E me orgulho muito disso, poder ter ajudado. E o futebol realmente é uma paixão que envolve vários setores, a inclusão social, a parte econômica e a nossa paixão nacional e a paixão do Rio de Janeiro, ter os 4 grandes clubes sempre muito bem, e espero, obviamente, que o Fluminense seja campeão da Copa do Brasil e vai ajudar o Botafogo ano que vem a estar na Libertadores. Então, bom dia a todos, obrigado. Os nossos agradecimentos ao presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vereador Carlos Caiado. Concluindo esta mesa de abertura, ouviremos o corregedor de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Cláudio Brandão de Oliveira. Bom dia a todos. Inicialmente eu agradeço ao presidente dessa mesa, desembargador Fábio Dutra, que realiza um brilhante trabalho à frente da Associação de Desembargadores, dando continuidade a um brilhante trabalho iniciado não, mas foi um recomeço ali, feito pelo desembargador Marcelo Burrato, à frente da Andes, e é preciso que se registre o brilhante trabalho que os dois desenvolvem à frente dessa instituição. Saúdo também a presidente da Ordem dos Advogados, doutora Ana Tereza Basílio. De fato, há uma parceria institucional muito importante da Ordem dos Advogados e do Tribunal de Justiça. Há um segmento ali que eu respondo, que é da Corregedoria, e sempre visando a satisfação do usuário. Acho que todos nós temos um compromisso muito grande com os usuários dos serviços judiciais, e a Ordem dos Advogados sempre vai ser ouvido com muita atenção na Corregedoria Geral de Justiça. Saúdo a Justiça Eleitoral na pessoa do atual presidente, desembargador Peterson, e do futuro presidente, desembargador Cláudio Melo. Aqui também o desembargador Carlos Santos, que fez uma brilhante gestão à frente do Tribunal Regional Eleitoral. Eu tive a honra de ser vice-presidente na gestão do desembargador Carlos Santos, e sou testemunha de um item que foi mencionado aqui, a importância da biometria, o desembargador Cláudio Melo colocou. E poucos sabem, ou muitos sabem, mas talvez não haja divulgação, do trabalho que foi feito na gestão do desembargador Carlos Santos para a captação da biometria, o que dá mais segurança ao processo eleitoral. Então fica também o meu registro.
vereador Carlos Caiado, tá, que além de tricolor, tá, também desempenha um brilhante trabalho, e só as suas seguidas reeleições já indicam, né, o reconhecimento público do trabalho do parlamentar. Desembargador André Fontes, tá, desembargador Fernandi, desembargador Vitor, desembargador Guaraci, que estão aqui hoje presentes e que são do Tribunal de Justiça, tá, os demais integrantes, o doutor Tiago, que fez parte lá do TRE. Eu serei muito breve, até porque eu não sabia exatamente que teria oportunidade de fazer uso da palavra, mas um evento realizado na Casa do Advogado, tá? Patrocinado pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo, e, curiosamente, todas essas instituições envolvidas, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, através desse segmento de atuação, que é a Justiça Eleitoral, a Ordem dos Advogados, são instituições notoriamente comprometidas com a democracia. Tá? Um evento no qual se comemora 60 anos do Código Eleitoral na verdade, um evento em homenagem à democracia. Porque se o Código Eleitoral hoje comemora 60 anos, é porque, com o esforço de todos nós, foi possível preservar a democracia. Tá? Se não houvesse esse Código Eleitoral, ou se ele não tivesse durado tanto, se ele tivesse sido revogado ou fosse ineficiente, é porque algo deu errado na democracia. Esse código, com todas as dificuldades aqui mencionadas, o desembargador Peterson colocou algumas delas, é um código que, de alguma forma, junto com a Justiça Eleitoral, com a Ordem dos Advogados, com os parlamentares sérios, é um código que conseguiu trazer para a sociedade brasileira um grande proveito que a democracia oferece, que é a possibilidade de escolha dos seus representantes, da alternância de poder, de que as coisas vão seguindo o seu fluxo natural. Mas eu queria, nessa oportunidade, destacar a importância da justiça eleitoral, que é atacada com muita frequência no Brasil, mas que vem exercendo um papel extremamente importante nessa preservação, na preservação da democracia. Às vezes questiono o problema da legitimidade democrática do Poder Judiciário, notadamente da Justiça Eleitoral. E é preciso destacar que essa legitimidade é disponibilizada para todos, tá? E que aí sim a população consiga livremente escolher os seus representantes. E essa é a nossa legitimidade. Agora, há uma singularidade que eu aprendi exercendo a função ali de juiz eleitoral, depois de presidente do TRE. Na verdade, a Justiça Eleitoral organiza a eleição, mas naquele dia da eleição, no momento em que a votação começa, a Justiça Eleitoral entrega para a sociedade, tá? Porque quem toca a eleição são os mesários, tá? O presidente da sessão eleitoral, ele é a autoridade ali. Então, a gente entrega para a sociedade o processo eleitoral. Terminado o momento da votação, a gente só apura. Então, quem conduz a eleição na prática é a sociedade, através dos mesários, tá, que são selecionados entre a população. Tá? A gente sabe disso. Então, é preciso sempre defender a justiça eleitoral, porque às vezes é muito atacada, tá? E que, na verdade, é um avanço civilizatório que a sociedade brasileira produziu e que muitos outros países têm. Às vezes as pessoas falam, é uma coisa que só o Brasil tem. Não. Talvez não com o grau de especialização, tá, que o Brasil desenvolveu, aprimorou e que a Constituição mantém. Mas há esse papel muito importante da justiça eleitoral em garantir o processo democrático no Brasil. E fica, portanto, nesse pouco tempo que eu tenho aqui de manifestar, o registro, tá, do meu respeito. Eu já não mais integro a Justiça Eleitoral e agora eu sou cidadão. E eu tenho muito orgulho da Justiça Eleitoral no Brasil. Os nossos agradecimentos ao desembargador Cláudio Brandão de Oliveira, corregedor de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Com a fala do desembargador Cláudio, está concluída esta solenidade de abertura. Por gentileza, vamos à foto oficial. Convido as autoridades que compõem a mesa para que se coloquem de pé e vamos fazer a foto oficial.
recebam das mãos do presidente da Andes, desembargador Fábio Dutra, o certificado de participação nesta solenidade de abertura.